Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos ao programa Saúde e Bem-Estar. Um programa que promete cuidar de si e da sua família. Eu sou a Susana Baleia e hoje vamos falar do planeamento familiar. E temos como convidado José Conde, ele que é médico urologista no Hospital Geral de Benguela. José, seja muito bem-vindo. Ok, obrigado, Susana. Mas antes de irmos para a nossa conversa, gostaria que você visitasse a nossa página de Facebook Saúde e Bem-Estar e na YouTube Onjango TV. Subscreva-se no canal, deixe o seu like para não perder conteúdos como este. Lembrar que aqui no Saúde e Bem-Estar você pode publicitar o seu negócio e a sua empresa. Venha fazer parte da grande família do Saúde e Bem-Estar. Agora sim, vamos para a nossa conversa. Mais uma vez, doutor, seja bem-vindo. Obrigado. Foi um prazer. Boa tarde, Susana. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde. Doutor, gostaríamos de saber o que é, na real, o planeamento familiar. Certo. Bem, nós falamos de planeamento familiar como um conjunto de métodos ou um conjunto de ações que toda e qualquer pessoa ou um cônjuge toma para evitar gravidez indesejada. Ou seja, em palavras miúdas, planeamento familiar, nós falamos de todo método que tem a finalidade de regular a evitar o processo de concepção, então, com que não tenhamos uma gravidez de forma indesejada. Quem pode, doutor, fazer o planeamento familiar? Em verdade, o planeamento familiar pode ser feito ou deve ser feito com, primeiro, pessoas que maior de idade, neste caso, mulheres que atingem a sua fase da puberdade, desde o momento que começa com a puberdade, pode ser aconselhado a fazer planeamento familiar. E não esquecendo aqui o casal, ou seja, indivíduos com 18, 20, acima de idade, e que tenham um parceiro. Não se faz um planeamento familiar sendo solteiro, então, pessoa que não esteja num relacionamento sério. Então, aqueles tabus que a gente tem ouvido na nossa sociedade de quem não tem filhos não pode fazer planeamento familiar. Como é que se justifica o que o doutor disse há bem pouco tempo? Em verdade, como disseram, o planeamento familiar é feito desde o momento que a pessoa entra no período de fecundação, então, da puberdade. Para justificar, nós temos que saber a finalidade do planeamento familiar, que é, na verdade, evitar com que tenhamos gravidez indesejada. E uma vez a pessoa entrando no período da puberdade, em que os órgãos genitais já encontram na fase da maturação e na fase de liberação dos óvulos, então masculino do espermatozoide, é importante que faça planeamento familiar. Então, aquela pessoa que não tem nenhum parceiro, ou assim, não há justificação de poder fazer algum planeamento familiar, porque na verdade não haverá comunicação ou então não haverá intimidade de troca de gametas. Então, uma vez não tendo troca de gametas, não se é recomendado fazer qualquer tipo de planeamento familiar, salvo uns que nós poderemos abordar aqui mais à frente. Planeamento familiar, que é dito o planeamento natural. Então, quer dizer que esse planeamento familiar foi estendido a toda aquela pessoa que se encontra numa vida sexual ativa. Então, E qual é a dica? Pelo menos já está esclarecida as nossas dúvidas, não são ante o mesmo. certo. E quais são os métodos contraceptivos que existem? Ok. Olha, eu vou fazer uma resenha, né, para poder espelhar melhor sobre o planeamento familiar. Na verdade, quando nós falamos de planeamento familiar, estamos a tratar do vulgo anticonceptivos, ou anticoncepção. Como dizer, o planeamento familiar, por ser o conjunto de todos os métodos que visam a regular a concepção, esse é um processo, na verdade, que é de direito individual, porque na verdade tem a finalidade de garantir o bem-estar tanto físico como mental de qualquer pessoa. Então, existem vários tipos de métodos anticonceptivos. Eu vou classificá-lo primeiro existem métodos reversíveis e irreversíveis. Como eu digo a expressão, há aqueles métodos que a pessoa pode fazer e sabe que tarde ou cedo voltará a engravidar, no caso queira, ou voltará a assumir a concepção.
E há aqueles métodos que são feitos em que a pessoa futuramente já não voltará a engravidar. E dentro desses métodos reversíveis e irreversíveis, eu vou dizer, dos reversíveis, existem aqueles métodos que são naturais, existem aqueles que são artificiais. E dos métodos naturais, nós vamos aqui citar, primeiro, para aquela mulher já sendo mãe, um dos métodos naturais é a amamentação. Ou seja, uma vez a mulher no período da amamentação, o processo da sucção do mamilo, na verdade, inibe a liberação de hormônios como estrogênios, que vão também inibir o surgimento da menstruação. E se não tiver menstruação, é claro que a mulher estará vetada, né? E uma próxima gestação. Ainda dos métodos naturais, existem o coito interrompido, na verdade, durante o ato, o parceiro pode expelir o sêmen fora do canal vaginal. E também dos naturais existem aqueles outros métodos, no meu caso do calendário, em que a mulher começa a controlar o seu ciclo menstrual, começa a conhecer o dia do período menstrual, o período de feza e o período de febre. E ainda, dentre os métodos naturais, existem aqueles que é chamado o método comportamental, que tem a ver com a temperatura basal, e o controle do muco cervical. Ainda existem outros métodos artificiais que é na base de hormonas, ou seja, esses métodos podem ser hormonais, pode ser também de barreira. Nos hormonais nós encontramos os comprimidos ou então as pílulas, tem também injetáveis. Temos ainda métodos hormonais injetáveis, temos os adesivos e temos os implantes, que são chamados também de chips. E de barreira nós temos os DIUs, ou então dispositivos intravaginais, que são dispositivos também intrauterinos, e o vulgo de barreira temos o condom, então preservativo. São vários métodos para poder evitar com que se tenha uma gravidez indesejada. Ainda para aprimorar, existem aqueles métodos irreversíveis, que são ditos cirúrgicos, em que numa mulher pode-se fazer uma laqueadura das trompas, ou então, em termos a pontos extremos, pode-se fazer uma esterectomia, que é a retirada do útero, e no homem faz-se então a vasectomia, que é a ligadura do cordão espermático, na verdade, que vai impedir com que se espelhe então o espermatozoide a nível fora. São um conjunto de métodos para combater uma gravidez indesejada. Doutora, ainda voltando nos métodos naturais, há muitos relatos de que o coito interrompido não funciona. Em verdade, a eficácia de cada método varia na verdade do praticante. O coito interrompido na verdade funciona, embora tenha há muitos riscos de voltar de conseguir a conceber. Quer dizer, um coito interrompido bem feito tem uma eficácia aproximadamente de 92 a 95% de eficácia de não conceber. Mas, para dizer que o coito interrompido não deve ser simplesmente feito como se fosse no primeiro ato ejaculatório, que há quem realiza o coito interrompido no primeiro ato ejaculatório e de seguida partindo para outro ato, há probabilidade de sobrar, se assim me permite o termo, sêmen no canal uretral, que no próximo ato pode sim expelir o espermatozoide para o canal intravaginal, mas que é efetivo e se for bem praticado. Tudo bem. E gostaria de saber quanto tempo, se for para fazer os métodos contraceptivos artificiais, quanto tempo a gente vai esperar para adquirir efeitos do mesmo método? Bem, os métodos artificiais, eu espero que os hormonais. Existem, na verdade, hormonas de curta e de longa duração. Quer dizer, há hormonas ou tratamentos que podem ter efeito no organismo, tem a duração no organismo de 1 mês, de 3 meses, ou então de longa duração, pode ser de 1 ano, 5 anos, e aí adiante.
Em verdade, todo método anticonceptivo, principalmente hormonal, tem efeito imediato, ou seja, tão logo a pessoa seja administrada, ou seja, aplicado, ou então tome o medicamento, ele começa a ser metabolizado tanto nas primeiras horas e, é claro, a chance de ter efeito num período reduzido de tempo é maior e tem pouca probabilidade de falha. Doutor, como saber que método é melhor para uma paciente ou para nós, sendo paciente? Bem, eu digo, todos os métodos são eficazes, embora todo e qualquer método tem vantagem e desvantagem. O método para o planeamento familiar, então, que resulta, em verdade, num planeamento familiar eficaz, fundamentalmente é o uso do preservativo, que tem mais de 99% de probabilidade de evitar gravidezes indesejadas, e a crescer que o preservativo, para além de evitar gravidez indesejada, também evita infecções de transmissão sexual. Ainda assim, independentemente do tipo de paciente, o que é comum além do preservativo, pode ser usado então os métodos cirúrgicos, apesar de que os métodos cirúrgicos são irreversíveis, eles são aplicados para aqueles que não queiram ter mais filhos. Tanto o preservativo, os chips e as injeções são, na verdade, muito efetivos para qualquer um dos pacientes. É possível engravidar mesmo fazendo o planeamento familiar? Sim. Por quê? Primeiro, venho realçar que quando falamos de planeamento familiar, não está se trata simplesmente de métodos que visam a acontecer com mulheres. Quer dizer que o planeamento familiar surge, abrange tanto homem como mulher. Por isso que eu dizer, um dos métodos é a vasectomia, que é feito no homem, e na mulher, que é laqueadura. Dentre os vários métodos, quer dizer, os métodos utilizados podem ter desvantagem ou falha. Ou seja, todos esses métodos que nós usamos não nos garantem 100% da eficácia para evitarmos uma gravidez indesejada. Porque há pessoas em que fazem tratamentos mediante a hormonoterapia e que o seu organismo, por sua vez, não absorve e cria uma rejeição. E se, na verdade, criar uma rejeição na absorção dessa hormona, quer dizer, não inibir a proliferação e liberação de estrogênio, quer dizer que mesmo usando o hormônio, as hormonas, os óvulos podem estar maduros e serem liberados através das trompas. E se haver liberação dos óvulos, mesmo fazendo planeamento familiar ou usando qualquer um dos métodos já citados, a mulher pode vir sim a conceber. Quer dizer que ainda, principalmente os métodos que são utilizados intravaginais, ou então os DIUs, que se a aplicação do DIU não for a 100%, não for colocado no colo uterino a 100%, há probabilidade de o espermatozoide alcançar o óvulo. E como é que é feita a escolha, né, do planeamento familiar? Será que é a mulher quem escolhe ou o doutor é quem vai indicar um método contraceptivo eficaz para a paciente? Em verdade, para realizar um planeamento familiar, existem etapas. As etapas que começam com atividades educativas, onde o profissional de saúde ou o médico começa a fazer palestra, que vai anunciar quais são os métodos que cada um pode se enquadrar. E, passado a etapa que é educativa, é surgido a etapa, então, etapa clínica, onde o médico, ou a etapa, perdão, do aconselhamento, em que o médico ou o profissional reúne com o cônjuge, fundamentalmente,
porque o planeamento familiar não é visado a um só cônjuge, tem que ser, é importante que se realize aos parceiros. Então, nesse aconselhamento, o médico, na verdade, indica ou então faz o estudo de qual método seria eficaz para o parceiro ou para o paciente, no caso. Mas para a escolha, em verdade, passa para a terceira etapa, que é a parte da atividade clínica, onde o médico, para orientar o método eficaz, primeiro passa nos exames. Portanto, os exames físicos, tem que pedir alguns exames de laboratório, porque o paciente não pode simplesmente começar um tratamento sem saber se tiver uma comorbilidade, porque principalmente os tratamentos hormonais podem repercutir muito a pacientes que tiverem uma comorbilidade, eu digo, se tiverem uma doença prévia e que pode provocar a inativação desses medicamentos. Então, a escolha perfeita depende de um juízo clínico pré-estabelecido, ou seja, primeiro uma avaliação e então só depois podemos pensar que método é eficaz para o meu paciente. Não saia daí, voltamos daqui a pouquinho. Fique sentado e aguarde-nos. Voltamos até já. Se tu dorme no chão, nas tira, ai ai. Não chora minha mana, não chora minha irmã. Catumbela, minha terra natal. Estou no morro e vejo a marginal. Oh, que bela terra. Se você parou para ver este vídeo, é porque ainda não tem a certeza do que oferecer à sua parceira. Nós temos a solução para os seus problemas. Temos acessórios a preços acessíveis, desde as marcas Rolex, Collection, Burberry, Tosher e ainda temos também óculos de sol. Então, não se esqueça, venha e visite a boutique Utenha Lab, que está localizado na Catumbela, de frente ao Bar da Ied. Venha e venha fazer já sua encomenda. Nós somos a boutique Utenha Lab e existimos para te deixar mais elegante. Está gravando. Olá, sejam bem-vindos ao programa Pé na Estrada. O programa é esse que vem ao ar todos os sábados às 19h. Casa muqueca recebo no peito, tipo sem seguir na baliza. Tudo pela fome das crias. Vocês nunca vão me bater, juro que não vão me aguentar. A dor faz você mais forte, o medo faz você mais corajoso. Ah, Mariana, Mariana, Mariana. Já estamos de volta com boa conversa e o tema de hoje é o planeamento familiar. E temos como convidado o médico urologista do Hospital Geral de Benguela, o José Conde. José, mais uma vez seja bem-vindo. Obrigado. Agradecer por ter estado ali, sentadinho, esperando a nossa volta. Doutor, há várias mulheres que relatam que depois de fazer o uso de métodos contraceptivos têm tido várias vezes a presença de período, 2 a 3 vezes por mês. É normal que isso aconteça? Certo. Em relação ao planeamento familiar, não deve ser simplesmente feito para mulheres que sejam mães. Quer dizer que toda mulher que atinge a puberdade pode começar a fazer o planeamento para que não tenha gravidez indesejada. Então, o planeamento familiar ou então o uso de anticonceptivos, como eu disse, tem indicações, tem vantagens, desvantagens e tem contraindicações ou então também efeitos colaterais.
toda aquela mulher que faz o uso de anticonceptivos, principalmente hormonais, esses, como eu dizia, atuam sobre o hipotálamo e aí permitem, atuam diretamente também na produção ou na inibição das hormonas estrogênio e progesterona, que são hormonas femininas. Então, essas hormonas, os estrogênios, eles são importantes, são responsáveis pelo ciclo menstrual. E é claro, usando métodos contraceptivos hormonais, elas alteram o ciclo menstrual, provocando, na verdade, a menorreia, fundamentalmente. Uma vez provocando a menorreia, que é a ausência da menstruação, vai fazer com que não haja maturação dos óvulos. E aquelas mulheres também podem ter complicações de o fluxo sanguíneo aumentado, ou então dias de menstruação também prolongado. Isso tendo em conta o uso de anticonceptivos hormonais. Então, é normal que toda mulher que faça uso desses métodos tenha alteração do ciclo menstrual. Doutor, de uma forma resumida, gostaria que fizesses que dissesses quais são as vantagens e as desvantagens do uso de métodos contraceptivos. Okay. Primeiro, na verdade, as vantagens é o fator de bem-estar. Quer dizer que todo indivíduo que tenha uma vida promissora, falo de pessoas na fase juvenil, em que tem uma vida, tem objetivos a alcançar, usando os métodos contraceptivos, ela acaba tendo uma sensação de bem-estar, tanto físico como emocional, se não tiver alguma gravidez indesejada. E a vantagem fundamental é que, na verdade, a pessoa consegue controlar a gravidez indesejada. Se os parceiros não tiverem nenhum filho e tendo um objetivo a alcançar a longo prazo, então sabe que nesse período em que faz o tratamento ou então planejamento familiar, sabe que não poderá surgir qualquer gravidez indesejada. E para aqueles que já têm filhos, a vantagem dela é que, fazendo planeamento familiar, ela engrossa o período intergenésico, ou seja, o período do primeiro de um filho para com outro, ele se estende. Em vez daquela mulher que tem o primeiro filho, tem um filho agora, e depois de 6 meses ou 1 ano volta a conceber. Quer dizer que não teve a educação sexual necessária, não teve o controle sexual necessário e começa a ter período intergenésico curto. E é claro, isso afeta muito no desenvolvimento físico, tanto do bebê, e também influencia muito na condição socioeconômica do casal. Já tendo um período intergenésico longo, no intervalo no mínimo de 3 a 5 anos, isso na verdade facilita com que os filhos sejam bem educados e tenham um desenvolvimento físico tanto que qualquer um deseja. Das desvantagens, é claro que todo e qualquer método usado pode ter desvantagem. A desvantagem principal, eu digo, nos métodos contraceptivos, se for irreversível, como diz o termo, que é cirúrgico, é que uma vez feito já não volta a ter o processo de fecundação. Quer dizer, se o indivíduo laquear as trompas, ou se a mulher laquear as trompas, já nunca terá o filho. Se o homem fazer a vasectomia, é claro, e já não vai ejacular. Quer dizer que dos métodos hormonais, uma das complicações, ou então uma das complicações que podem ter é infertilidade, que pode ser primária ou secundária. Quer dizer que aquela mulher que nunca teve filho e já faz o tratamento, faz o planeamento familiar com hormonas, a chance de vir a engravidar pode ser longo e complicado, tendo em conta a ingestão, então o uso excessivo de hormonas. E para aquela que já tem também pode ter uma infertilidade secundária, porque na verdade poderá dificultar
a concepção. Há outras complicações, como a alteração do fluxo menstrual, como eu disse, pode ter polimenorreia, e também há indivíduos que podem ser alérgicos a alguns tipos de uso de espermicida, ou então método de barreira, como é o caso de preservativo, que pode ser alérgico à goma. Então, quer dizer que há um número vasto de complicações, ou então também de indicações. Com o que o doutor acabou de dizer, isso leva-me a pensar que os métodos contraceptivos podem afetar a fertilidade futura. Certo. Quer dizer que, como eu disse, o sistema genital feminino é regulado fundamentalmente pela hormona progesterona e estrogênio. É claro que tanto a progesterona, que poderá dar as características femininas, né, e o estrogênio, que vai atuar diretamente na maturação tanto dos óvulos e também na maturação das glândulas mamárias. Quer dizer que, usando métodos com que inibem a produção ou a liberação dessas hormonas por um tempo longo, pode influenciar diretamente na infertilidade. Ou seja, uma vez inibindo a ação dessas mesmas hormonas, o processo de maturação desses óvulos pode ser longo. E é claro, no período em que a mulher precisar conceber, e se o organismo ainda não expelir todo o medicamento absorvido, é claro que trará retraso na fecundação, devido à infertilidade. Quer dizer que se há mulheres que, depois de fazerem um planeamento familiar, podem nunca mais conceber. Não digo nunca, porque em verdade estaríamos entrando num outro capítulo, que é da esterilidade. Eu digo infertilidade porque está a se tratar de dificuldade de conceber. Então, usando todos esses métodos ora citados, pode simplesmente retardar a fecundação, ou seja, porque esses métodos que eu fui citando, principalmente hormonais, elas, além de atuar na liberação dos óvulos, elas atuam ou alteram o pH vaginal. Elas também alteram o muco cervical, então a natureza do muco cervical, tornando ele mais espesso, e também atuam sobre o endométrio, que é a mucosa, então a camada interna do útero. Quer dizer que podem alterar a natureza do endométrio, provocando engrossamento. E se o endométrio estiver engrossado, até pode ocorrer a fecundação, o encontro entre o espermatozoide e o óvulo, mas o útero não terá capacidade de manter o produto da fecundação ali. Então, é claro, vai ter sempre a expulsão desse mesmo produto. E também, se o muco cervical, uma vez alterado pela ação hormonal, tornar-se mais espesso, esse muco cervical espesso vai impedir ou vai retrasar assim com que o sêmen masculino, então o espermatozoide, flui sobre o útero. Quer dizer que é importante que o muco cervical seja mais elástico ou menos espesso, para facilitar a migração do espermatozoide, principalmente do canal uterino até as trompas. Então, nós falamos aqui principalmente da infertilidade. Doutor, de uma forma bem rápida, fale-nos de si, os beijinhos e abraços e os conselhos para o pessoal lá de casa. Pronto. José Conde, como foi apresentado, médico no Hospital Geral de Benguela, em formação de urologia. Pronto, mando beijinhos para meus filhos, para meus familiares e todos aqueles que nos acompanham. E a todo aquele que, na verdade, tenha dificuldade de aceder aos hospitais ou então qualquer unidade sanitária, é importante que procure qualquer profissional de saúde para ter uma indicação. E para realçar que o tema ora citado, é importante que os encontros sejam feitos com um ginecologista, ou seja, todo e qualquer casal que pretende, na verdade, pretende realizar o planeamento familiar,
acuda então às consultas com um ginecologista para não ter dicas ou então um aconselhamento mais adequado. Assim foi a apresentação rápida e breve do doutor e os conselhos deixados pelo mesmo. Estamos a terminar o nosso programa, mas prometemos voltar na próxima sexta-feira, no mesmo horário de hoje. Muito obrigado por ter ficado conectado a nós. Beijinhos e até a próxima semana. Que luta por seus filhos, umas são abandonadas, outras são desprezadas. Ai,